Fala pessoal, eu sou o Marcão. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. É um prazer estar falando com vocês. Se você é novo, está chegando agora, se inscreva e receba as notificações que são colocadas constantemente aqui no canal, ok? Pessoal, hoje eu quero comentar com vocês a respeito de um assunto que nem todo mundo gosta de debater, de discutir, de refletir. E infelizmente a grande mídia aborda o assunto com certa banalidade, né? Quando abordam esse assunto, por algumas vezes a gente acredita que é sério, né? A abordagem que eles estão fazendo inicialmente acaba sendo de forma séria, só que no final, infelizmente, toda vez que é abordado o assunto sobre seres extraterrestres, seres alienígenas, demônios, né? Então a gente precisa flexibilizar muito a nossa mente em relação a esse assunto, certo? Eu vou contar aqui uma história, vou mostrar no conteúdo desse vídeo, uma reportagem lá no Nordeste, mais precisamente em Maranguape, de um homem que ele recebeu a visita de dois seres, né, informando a ele, pedindo para que ele avisasse as pessoas a respeito do acelerador de partículas. Se você não conhece o acelerador de partículas, o chamado CERN ou LHC, ele foi construído e hoje ele está praticamente que finalizado, né? Entre a França, a mais de 100 metros de profundidade entre França e Suíça. Então esse homem que eu vou mostrar aqui para vocês no decorrer do vídeo é um homem simples, tá? É um homem aposentado, é um homem consciente. É um homem que não precisa deste oportunismo, porque tem muita gente que usa desses fatos, desses acontecimentos e se aproveitam dessas situações para querer ganhar dinheiro. Não é o caso deste homem, tá? Eu acredito 100% no que este homem fala e em cima do que ele fala, eu vou contar aqui para vocês coisas que eu jamais contei no canal. Então, neste vídeo, além de mostrar o que esses seres comunicaram este homem para avisar sobre o acelerador de partículas, eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu, né, uma das coisas que aconteceu comigo na minha adolescência. Aconteceram várias coisas, das quais até hoje eu não sei, não tenho explicação, certo? Das coisas que eu conheço do mundo, nunca vi no mundo. Não era avião, não era helicóptero, não era aurora boreal. Nada do que é conhecido no mundo hoje eu posso identificar como alguma coisa que existe aqui. Não, não era. Isso eu posso afirmar com 100% de certeza que não era deste mundo, né? Então, desses fatos que aconteceu comigo, eu tinha mais ou menos aí uns 14 anos. Eu estava no quintal de casa, né, mas entre umas 9 e 9h30 da noite, queimando umas madeiras sozinho no quintal. O céu estava limpo, estrelado, né, e com pouca luminosidade. Então, de repente, apareceu acima de mim, de mais ou menos aí uns 4,5 metros a 5 metros de distância, só que acima da minha cabeça no ar, uma bola de luz, uma esfera de mais ou menos uns 20 centímetros de circunferência, né? Então era uma esfera que emitia na minha direção uma luz, como se fosse a luz de uma lanterna. Só que dentro dessa luz, eu conseguia ver dentro dessa luz. E simultaneamente eu não conseguia me mover. Só que simultaneamente também eu estava consciente do que estava acontecendo. Eu estava vendo, percebendo, consciente
do que estava acontecendo. Só que eu estava imóvel. Por alguns segundos eu fiquei imóvel, não conseguia me mexer. Eu estava, digamos que hipnotizado. Consciente, mas hipnotizado por aquela luz que vinha dessa esfera. E isso aconteceu muito rápido, né? E o mais estranho que eu me lembro do que aconteceu nesse dia é como se você pegasse uma lanterna, como se alguém pegasse uma lanterna, jogasse no teu rosto, né? Só que você não consegue olhar no fundo, dentro da luz de uma lanterna, porque ela vai irritar a sua visão, ela não permite que você fique olhando dentro da lanterna. Diferentemente dessa luz que apareceu para mim, eu consegui enxergar dentro da luz da esfera, certo? Como se estivesse lá dentro e imóvel. Então, por cerca de alguns segundos, que não foi mais de 9, 10 segundos, eu fiquei imóvel, sem ter reação nenhuma. E de repente ela se apagou. Se apagou. Sim, sumiu do nada. E eu fiquei desesperado, achei que era ladrão, alguma coisa, sei lá. Eu não consigo até hoje imaginar ou tentar identificar o que seria essa luz. O que seria essa esfera, porque eu conseguia ver dentro da luz, eu conseguia enxergar o fundo da luz. E não era uma lanterna, nada do tipo. E estava no alto. Mais ou menos aí uns 4, 5 metros de altura e de distância também na mesma proporção, né? Entre 4,5 metros a 5 metros de distância. Então, assim, são experiências que a gente tem na vida. Todo mundo acaba tendo esses tipos de experiência e acaba por deletar, né? Acaba deletando, acaba fingindo como se nada tivesse acontecido nas suas vidas. E para que essas coisas comecem a ser investigadas, as pessoas têm que perderem o medo, né, de compartilharem esses experimentos, essas experiências que constantemente são vividas. Eu sei que tem muita gente que observa coisas no céu, coisas estranhas no céu, e que não são deste mundo, são coisas que a gente desconhece. E que por medo de ser ridicularizadas, as pessoas ficam com medo, né, de falar o que viram, o que aconteceu com ela. Não é para vocês terem medo, não é para vocês terem vergonha. É para a gente discutir as coisas que não são discutidas nas igrejas, nas escolas, né, em empresas, em grupos de estudos, enfim. São pequenas pessoas, algumas revistas que têm a coragem de discutir sobre o assunto, que não tem medo de discutir sobre o assunto, certo? Em cima disso, eu quero contar a história deste homem aqui. Ela está publicada no canal do YouTube Sistema Jangadeiro, só que não é um artigo, uma reportagem atual. Isso aconteceu em 2011. Vejam bem, pessoal, em 2011 nem eu sabia a respeito do acelerador de partículas. Eu fui ter mais ou menos uma noção do que era, né, sem saber para que servia, qual que era a intenção disso, entre 2012 e 2013. E a partir daí eu comecei mais a me aprofundar na questão do acelerador de partículas. O porquê que inventaram, por que criaram um acelerador de partículas? Né? Eles dizem que é para criar uma partícula de Deus, um átomo. Eles querem descobrir, segundo essas são as desculpas dos cientistas que lá trabalham, até brasileiros trabalham lá, eles querem descobrir como Deus criou o universo, como o universo surgiu, porque eles acreditam que tudo surgiu através da explosão de um átomo, né? Só que, bom, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, porque o propósito do vídeo é falar a respeito do que dois seres, um casal, masculino e um feminino, que não são deste mundo, né,
pediram para esse homem aqui avisar as pessoas a respeito do acelerador de partículas. Prestem bem atenção, pessoal. Esses dois seres que escolheram esse homem disseram para ele que há muito tempo atrás uma civilização foi destruída por causa de um acidente. Essa informação passada por ele através desses dois seres confirma, né, faz com que as coisas que eu acredito em relação às civilizações antigas, como as do Egito, como as da Bolívia em Pumapunco, né, no Peru, no México, na África, embaixo do mar existem ruínas, certo? E o que esses dois seres disseram para esse senhor, que uma civilização antiga desapareceu por causa de um acidente. Hoje ela faz sentido para mim, porque eu penso exatamente nisso, que uma civilização inteira lá no passado, que era globalizada, e você tem evidências fortíssimas lá no Egito, em alguns templos, que tem hieróglifos, que existem registros em pedras, onde tem lá helicóptero, onde tem um submarino, onde tem um avião de última geração, onde existe uma plataforma, e isso está registrado em pedra. Né? Então, essas coisas, assim como em Pumapunco também, que é do outro lado do mundo, e quem pesquisa a respeito de Pumapunco fala que o Egito é brincadeira próximo de Pumapunco. Que a tecnologia ali empregada em Pumapunco, na Bolívia, era muito mais superior do que a que existia no Egito. E olha que as pirâmides do Egito, né, toda aquela construção, essas construções piramidais, templos, pedras cortadas, que pesam toneladas e toneladas, seres humanos até hoje são incapazes de construir. E ali existem muitos cálculos matemáticos, física, distância entre Terra e Sol, que já eram existentes há mais de 6.000 anos atrás. Coisas que, como por exemplo a fórmula de Pi, que é um dos cálculos que existe em uma das pirâmides do Egito, só foi descoberto agora. Então, essa informação que esses dois seres passaram para este homem, várias informações, né? Aí eu critico o jornalista, porque o jornalista está mais preocupado, aparentemente, em banalizar a situação. Né? Não está preocupado em fazer uma descrição direta, em buscar entender mais o que se passou com esse homem, o que eles queriam a fundo. Não, ele foi lá fazer uma reportagem superficial, certo? Corta o cara em várias vezes e não deixa ele talvez ele tenha até se expressado com todos os objetivos desses seres que informaram essas coisas para ele. E talvez essas informações ficou para reportagem, para a equipe de reportagem. Porque não é possível dois seres avisarem este homem para que ele avisasse as pessoas sobre o acelerador de partículas. E o repórter não fazer mais indagações nenhuma a respeito disso. Certo? Ele simplesmente corta a reportagem acaba aí. Então, voltando a esse negócio da civilização antiga, faz muito jus, né, faz muito sentido que sim, existia a civilização globalizada antigamente, que tinha mais tecnologia do que a nossa atual. Eles eram muito mais preocupados com o ambiente do que nós, certo? E que infelizmente houve um acidente. O que aconteceu? Como que aconteceu? Por que aconteceu esse acidente? Não sabemos.
e escondem isso da gente até hoje, certo? E as evidências estão nesses lugares que eu mencionei para vocês. Se vocês quiserem buscar essas evidências e fazer essa conjunção, né, que ela vai se encaixar perfeitamente com todas essas civilizações, porque elas sumiram do nada, deixando rastros de que eles eram extremamente tecnológicos. Agora, uma informação, essa informação que foi passada para ele, desses dois seres, é que eles mencionaram e pediram para ele avisarem as pessoas sobre o acelerador de partículas, o CERN, que pelo falar deste homem, né, que foi publicado em 2011, talvez nem ele mesmo saiba. Eu acredito, pelo que ele declarou na reportagem, que ele nem sabe o que é acelerador de partículas. Nem sabia o que era acelerador de partículas. Certo? Então, hoje, a gente tem alguns estudos, a gente tem algumas crenças a respeito do acelerador de partículas. Então, para esses seres, para esses dois seres, que eram um ser masculino e um feminino, né, chegarem ao ponto de pedir para um ser humano avisarem as pessoas a respeito do acelerador de partículas, a gente pode conjecturar o seguinte, que o acelerador de partículas pode provocar um novo acidente global, né? E aí existem poucos cientistas que foram contrários à criação deste acelerador de partículas, porque se houver algum acidente envolvendo esses átomos que estão sendo isolados ou que já foram isolados, e se eles chegarem a explodirem, os cientistas afirmam que seria capaz de destruir o mundo e, consequentemente, o nosso sistema solar, tornando-se um verdadeiro buraco negro. Então vai saber o que esses dois seres estavam tentando dizer a respeito das civilizações antigas. Será que não tentaram fazer o mesmo lá no passado? E estão tentando fazer a mesma coisa? É uma hipótese, é uma conjectura. Também existe, né, a possibilidade desses dois seres serem do bem, porque eles afirmaram que iriam voltar, que o tempo deles voltarem está próximo, e que o acelerador de partículas seria um portal de abertura para os seres maus. Porque, biblicamente, já que nós estamos muito próximo da volta de Jesus Cristo, né, esses seres, provavelmente, isso é uma conjectura, tá, pessoal? Eu estou afirmando nada aqui, mas fazendo especulações em cima do que este homem falou. Eu acredito nele, eu acredito que esses dois seres, sim, chegaram nele e passaram informações para ele. Passarem para nós, passarem para as pessoas. E infelizmente, esse repórter foi lá, mal intencionado, né, em banalizar o que foi dito, o que foi passado para ele repassar para nós. Então pode ser que esses dois seres sejam do bem e estejam, através deste homem, de algumas pessoas, tentando alertar a sociedade do mundo a se preocuparem com o acelerador de partículas, porque ele pode ser um grande problema materialmente, ele pode explodir, ou como pode ser que ele funcione como um portal para a entrada de seres do mal, de seres demoníacos. Né? É aí onde nós podemos encaixar, onde haveria, biblicamente, a chamada guerra entre o bem e o mal. Pode ser. Agora eu peço para que vocês vejam o relato deste homem. Né? Eu, sinceramente, acredito nele. Assim como eu passei por algumas experiências, alguém de vocês que acompanha o canal também já deve ter passado por alguma experiência. E este homem também acabou, ou é constantemente
vive essa experiência desses dois seres, já que ele afirma que constantemente esses dois seres vão visitá-lo, né, para passar informações para ele passar para as pessoas. Então eu peço para que cada um de vocês assistam essa reportagem e vocês tirem a conclusão de vocês, certo? Então, mais uma vez, falando aqui a respeito do que eu observei deste homem, é um homem simples, não é oportunista, estava lá na casa dele fazendo o trabalho que gosta, mexendo com madeira, mexendo com artesanato, e de repente, dois seres se apresentam para ele para repassar informações para as pessoas. Ok? Então assistam o vídeo, eu aguardo os comentários de vocês aí com uma boa reflexão, certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.